No vídeo de hoje eu vou trazer um assunto relativamente polêmico. As metas, elas realmente ajudam no engajamento ou elas causam muito mais sofrimento aos nossos funcionários? O simples fato da gente compartilhar uma meta não significa que as pessoas realmente vão aderir a essa meta. É óbvio que o primeiro passo é compartilhar, é dividir essa informação com os nossos funcionários. Mas a gente precisa colocar uma lente e entender um pouquinho mais do funcionamento da mente humana e do funcionamento e da reação dos funcionários em relação às metas, para que a gente consiga utilizar como alavanca e não como sofrimento. Antes de eu chamar a vinheta, se você não me segue ainda, aproveita para se inscrever e ativar as notificações. Agora sim, roda a vinheta. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a definição sutil, porém existente, entre objetivo e meta. E aqui eu quero trazer para você uma definição do Kleber Nóbrega, que é um consultor e professor, onde ele diz o seguinte, que o objetivo ele é um alvo qualitativo e a meta é um alvo quantitativo. Ou seja, o objetivo dá o norte para a gente, é onde a gente quer chegar. E a meta ao entender que nada mais é do que um objetivo quantitativo dela, a gente consegue estabelecer algumas atividades e algumas tarefas e conforme a gente vai avançando e atingindo essas tarefas, a gente percebe que a gente está caminhando em direção do nosso objetivo. Então, objetivo é um alvo qualitativo e meta é um alvo quantitativo. A primeira coisa que eu quero trazer para você, enquanto dica, eu quero que você grave muito bem na sua mente, de que a aversão ao fracasso de não conseguir atingir uma meta é absurdamente mais forte do que o desejo que você tem e de qualquer ser humano e de que qualquer ser humano tem de superar essa meta. Isso não sou eu falando, isso são estudos e estudos em cima da neurociência, em cima do comportamento humano. O ser humano ele passa muito mais tempo buscando fugir do medo do que tentando alcançar aqueles momentos de prazer. Isso faz parte da nossa essência biológica, é como a gente se defende às ameaças da vida. E isso mesmo que a gente tente mudar racionalmente, vale lembrar que, de acordo com os neurocientistas, 95% das nossas decisões acabam tendo fundo emocional. E aqui eu quero fazer uma provocação para você, eu quero trazer uma história que certamente você já vivenciou. Quantas e quantas vezes você já não viu algum motorista de aplicativo ou algum motorista de táxi dar o seguinte relato? Daqueles dias chuvosos onde o serviço tem muita procura, eu fico feliz porque às vezes eu trabalho só 6 horas, por exemplo, eu atinjo a minha meta diária e acabo indo para casa ou vou fazer outras coisas. Mas também naqueles dias onde a procura ela está bem menor, né? E a oferta é grande, ou seja, se tem muito motorista na rua, esses motoristas também relatam que fazem jornadas às vezes desumanas. E o que é mais maluco é que isso contraria a lógica. Qual seria a lógica da gente olhando de fora? Poxa, faz muito mais sentido o profissional, ao invés de estabelecer a meta diária e cumprir a meta, vai embora, né? Ele fazer a sua jornada normal, aproveitar aqueles dias onde a procura pelo serviço está extremamente alta, fazer uma renda muito melhor, muito mais alta, para que naqueles dias onde não está legal, não está fluindo, não tem procura, não está chamando o aplicativo, por exemplo, ele simplesmente decretar que é o dia de folga dele. Cara, ó, não tem chamada, eu vou curtir a minha vida, eu vou fazer outras coisas. Porque a tendência é que esse profissional que tem aversão ao fracasso, então ele definiu aquela meta diária, às vezes ele vai fazer uma jornada de 12 horas, 16 horas, 18 horas, porque ele não se permite não atingir aquela meta. Aquilo é muito maior. E veja, naqueles dias onde ele pode superar, ele simplesmente atingiu a meta e ele para. Olha o quão maluco é. Então, muitas das nossas decisões em relação à meta não são racionais, elas acabam tendo um fundo emocional. Isso é importante a gente ter em mente no endomarketing. O segundo ponto que eu quero trazer para você é em relação à meta, a gente entender que a meta é um ponto de referência. E que
que eu quero dizer em relação a ponto de referência? Ele é tanto um ponto de referência futuro, ou seja, é aquela meta que eu preciso desempenhar as minhas atividades para atingir, quanto também ele é um ponto de referência presente, ou seja, como é que aquela equipe, como é que aquele time, como é que aquele funcionário está se sentindo hoje em relação a essa meta futura. E aí vai desde que ele tenha um entendimento se essa meta é possível de ser alcançada ou não, até o seu estado emocional em relação à meta. Isso tudo vai influenciar, né, a maneira na qual ele vai se engajar ou não, ou ele vai muito mais ter um sentimento de sofrimento em relação a essa meta. Dito isso, eu quero mostrar o segundo ponto. Talvez você já conheça, existe não é bem uma técnica, mas uma definição de que as metas elas precisam ter um fundo SMART, 5 palavras da língua inglesa. E o que é legal a gente ter noção também sobre SMART, que SMART não significa somente esperto, significa precisão na língua inglesa. Então tem essa lógica aqui da gente entender que sempre que a gente estabelece uma meta, quanto mais precisa ela for, melhor será. Então assim, ó, o S vem de específico, o M vem de mensurável, o A vem de alcançável, o R vem de relevante, ele está em vermelho por uma razão, a gente já vai falar sobre ele, e o T vem de temporal. Então sempre que a gente conseguir fazer com que uma meta definida, ela considere então essas 5 palavras da língua inglesa, né, essas 5 lógicas, a gente terá uma meta muito mais precisa. O R aqui, ele está marcado em vermelho por uma razão muito óbvia. Ele tem uma forte correlação com o endomarketing. A meta precisa ser relevante. E aí vem uma provocação. Relevante aos olhos de quem? Ah, Palhares, mas lá na minha empresa as metas são resolvidas lá na alta direção. Ok, beleza, muitas empresas ainda trabalham dessa forma, de definir metas de maneira top-down realmente. Então, algo maior lá em cima é definido. Algumas empresas já avançaram bastante nesse quesito e das metas macro, então, acaba indo para metas setoriais e os próprios setores, as próprias áreas acabam definindo as suas metas. Mesmo assim, o quanto essas metas muitas vezes são definidas somente para o líder. E aí, aquela meta da área é uma definição e é relevante para o líder. A meta para funcionar enquanto engajamento, ela precisa ser também uma adesão voluntária, ou seja, aquele funcionário, cada funcionário daquele time, daquela equipe, precisa estar envolvido naquela meta e precisa sentir que essa meta é relevante para ele, para o seu desenvolvimento, para a sua carreira. Ele enxerga essa meta relevante nos projetos e nas atividades que ele está realizando. Ah, mas como é que a gente faz isso? Gente, toda meta maior, mesmo que seja uma meta setorial, né, daquela área, ela exige metas menores. Metas às vezes semanais, metas às vezes mensais. Então, essas metas elas podem muito bem ser construídas de maneira colaborativa. Não faz nenhum sentido a gente definir uma meta semanal, uma meta mensal, às vezes em cima de uma meta semestral da área, isoladamente, só o líder. Né? Não, a gente precisa envolver os profissionais que realizam as atividades para a gente conseguir ter uma meta extremamente específica, né? Essas metas micro e até mensuráveis, alcançáveis, relevantes e também temporais. Então aqui já fica uma primeira dica, né? A gente pode, enquanto endomarketing, se atentar a isso e muitas vezes sugerir para os líderes ou até mesmo criar mecanismos nas nossas ações, nas nossas campanhas, onde a gente reforce essa importância do time sentar e definir então, com base naquelas metas da organização, com base nas metas das áreas, as micrometas em cima de cada projeto. Esse é um dos passos. O segundo passo que a gente precisa ter em mente, e aí eu trago esse gancho do outro ponto que a gente trabalhou, é que sim, a gente tem dias que é muito pior. A gente tem dias bem mais desafiadores, bem mais difíceis, onde a gente tem diversos assuntos extras que entraram na pauta da nossa equipe. Então não tem porquê, se a gente tem uma meta ali de um mês,
fazer com que a gente seja obrigado a cumprir aquela meta diária. Lembrando sempre do exemplo e da provocação que eu fiz sobre os motoristas. Então, assim, se a minha equipe não está rendendo naquele dia, cara, vamos fazer outra atividade, vamos fazer outras ações, mas não vamos insistir em atingir aquela meta se a meta não faz sentido ser cumprida naquele dia. Vamos entender que é um processo, né? A gente tem dias melhores, a gente tem dias piores e vamos sim engajar mais a equipe quando o dia está realmente fluindo, quando está todo mundo engajado. Então, assim, atingir uma meta que sinaliza que a gente vai cumprir esse projeto, vamos mais, né? Aí entra o papel do líder. Vamos engajar, vamos relembrar todos na equipe qual a relevância daquela meta, o que ela simboliza para a gente. Vamos fazer o time se ajudar para ir algo mais, para compensar naqueles dias que não rende tanto. Então vejam, a escolha se as metas serão engajamento ou sofrimento na sua empresa e na sua área depende da maneira como você enxerga essas metas e da maneira como você conduz o processo de construção de metas e realmente de construir significado e relevância das metas para cada funcionário. Uma vez que o funcionário ele constrói junto, ele assume, mesmo que de maneira não verbal, mas ele assume de maneira inconsciente o compromisso que ele tem para se doar e para também ajudar na que esta meta de grupo ou de projeto seja alcançado. Mas esse compromisso só acontece se você conseguir com que ele perceba que é relevante. Não dá para ser colocado goela abaixo, não dá para ser tudo top-down, porque aí certamente você não terá engajamento, você terá sofrimento junto da sua equipe. Se você não me segue ainda, aproveita para se inscrever no canal, aproveita para ativar as notificações e, como eu falei, curtiu, cara? Comenta aqui, compartilha. Até o nosso próximo vídeo.